horário de Brasília são 7h07 da noite. O hangar da TAM, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, está pegando fogo. Você tem aí as imagens. As primeiras informações são de que este incêndio teria começado num avião da companhia que estava dentro do hangar. A primeira imagem mostra o Airbus do acidente tocando solo no início da pista do aeroporto, antes da marca de 1.000 pés, a partir do início da cabeceira, o que é considerado normal para pousos em Congonhas. Uma outra imagem mostra um outro Airbus 320, mesmo modelo, envolvido no acidente. Segundo o relógio da câmera da Infraero, ele pousou às 18h49, pouco antes do jato que se acidentou, e levou 13 segundos para percorrer o trecho coberto pela câmera. A imagem seguinte, gravada pela mesma câmera, mostra o Airbus que se acidentou. Ele passa às 18h51 e leva apenas 3 segundos para percorrer o mesmo trecho da pista. Esta câmera mostra outro trecho da pista. O avião que pousou normalmente leva 12 segundos para percorrê-la. O Airbus que sofreu o acidente passa em apenas 3 segundos. Uma quarta câmera mostra um trecho mais próximo do final da pista. Ela mostra o avião que fez pouso normal, já quase parando para começar a taxiar. Esta mesma câmera registra o Airbus do acidente passando reto pela pista. 6 segundos depois que o avião deixa o trecho enquadrado pela câmera, surge um clarão no canto esquerdo da tela. Mais 2 segundos e um novo clarão, ainda mais forte. É o que parece ser a explosão principal depois do impacto com o prédio da TAM Express. Autorizado para pousar. A pista está molhada e escorregadia. O vento é 330 a 8 nós. A caixa preta registra que o barulho do motor aumenta em seguida. Ouve-se o som do toque na pista. O diálogo dos pilotos mostra que os chamados spoilers, que são os freios aerodinâmicos em cima das asas, não funcionaram. Reverso 1 apenas, spoilers nada. Olha isso, desacelera, desacelera. Eu não consigo. Oh meu Deus, oh meu Deus. Vai, vira, vira, vira. Nesse momento, a caixa preta registra o som da batida e a reação na torre de controle. Ah, não! Nossa equipe estava no aeroporto na hora do acidente. Por volta das 6h50, o Airbus 320, vindo de Porto Alegre, tentou pousar, atravessou uma das principais avenidas de São Paulo e bateu, causando incêndio. O acidente atingiu parte de um posto de gasolina, por isso a preocupação dos bombeiros com novas explosões, mas o avião destruiu o prédio de cargas da empresa aérea TAM, que 2 horas depois do acidente ainda continua queimando. Funcionários do primeiro andar do prédio tentaram escapar das chamas. Essa mulher saltou e foi socorrida por homens do Corpo de Bombeiros.
Com medo da estrutura desabar, policiais civis e militares ajudaram a isolar a área. O fogo atingiu também a parte de trás do prédio, que explodiu e desabou. Com o incêndio descontrolado, os bombeiros ainda não conseguiram se aproximar dos escombros do Airbus. Casa, carro, viagem, não importa. Conte com o crédito Unibanco para realizar seus sonhos. Unibanco oferece Jornal Nacional. Desastre no aeroporto mais movimentado do Brasil. Um avião da TAM com capacidade para 170 passageiros derrapa na pista, atravessa a avenida em frente a Congonhas e atinge um prédio da TAM. O Airbus partiu de Porto Alegre e se acidentou quando pousava em Congonhas. Você vai ver também no Jornal Nacional. A mesa diretora do Senado decide pedir à Polícia Federal a perícia nos documentos de defesa de Renan Calheiros. O suplente do senador Joaquim Roriz toma posse, mesmo coberto de suspeitas. O Brasil deixa um rastro dourado nas piscinas do PAN, com uma exibição fulminante de Thiago Pereira e 2 medalhas. Nossos ginastas abrem sorrisos na arena. O espetáculo de Diego Hipólito hipnotiza torcedores e jurados. A irmã dele, Daniele, é a terceira melhor da trave de equilíbrio. E Jade Barbosa conquista os brasileiros no alto do pódio, acompanhada do bronze de Laís Souza. Mas a terça-feira teve mais conquistas brasileiras nas provas de remo, no taekwondo, no tiro, no badminton e na esgrima. Você vai ver agora no Jornal Nacional. Boa noite. Um avião da TAM derrapou na pista do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, atravessou uma avenida, invadiu um prédio da companhia e pegou fogo. O Airbus, com capacidade para 170 pessoas, partiu de Porto Alegre pouco depois das 5 da tarde e o tráfego aéreo está interrompido. O repórter Fernando Rocha está sobrevoando o local da tragédia e tem outras informações. Fernando. William Bonner, nós acompanhamos daqui de cima do Globocop o trabalho do Corpo de Bombeiros, várias viaturas na tentativa de conter esse grave acidente, conter esse incêndio. São várias viaturas e pelo menos 20 ambulâncias no local. O avião, o Airbus 320, com capacidade para 170 passageiros, não conseguiu completar a operação de aterrissagem e atravessou uma movimentada avenida na zona sul de São Paulo, Avenida Washington Luiz, logo no início da noite. São 4 faixas nos 2 sentidos. No saguão, filas enormes. Gente que está no aeroporto desde ontem, quando a confusão começou. 200 controladores se reuniram dentro do Sindacta 1, como mostram essas imagens gravadas com uma câmera escondida. Quem desembarcou em Cumbica de madrugada não conseguiu seguir viagem para outras cidades. O turista americano explica que veio para o casamento do irmão. Ele tem esperança de chegar a Salvador até às 4 da tarde de sábado. Durante toda a manhã, o enorme saguão ficou assim, lotado. Em Congonhas, policiamento reforçado. Assim que o dia amanheceu, as filas já chegavam à calçada. E durante a manhã, a situação ficou ainda pior. Mesmo grávida, esta passageira vai esperar mais 9 horas para começar a viagem até Fortaleza. Somos clientes e cadê os nossos direitos? Em Salvador, esposas de controladores de voo vieram dar apoio aos maridos. Um nevoeiro agravou a situação em Curitiba. O aeroporto só abriu às 8h30. No aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, os atrasos chegaram às 7 horas. A madrugada no Aeroporto Internacional de São Paulo foi tumultuada. Os passageiros que não conseguiram embarcar nem dormir em hotel tiveram de se acomodar entre as malas e bancos desconfortáveis. No rosto, o sinal de cansaço. A senhora daria algum conselho para o turista brasileiro que, quando pensa em viajar, morre de vontade, mas pensa também que vai ter um grande transtorno nos aeroportos? Relaxe e goze, porque depois você esquece todos os transtornos.
Aqui vai um recado para todos os brasileiros. Esqueçam essa crise aérea. Olha só, linha Peugeot 307 com taxa de 0,79. É imperdível. E a linha Peugeot 206 SW? Ai, tá com preço incrível. Pra que ficar sofrendo no aeroporto? Gente, relaxa e compra. Promoção Relaxa e Compra. É a melhor oportunidade para você ter um Peugeot. Isso é um avião, relaxa e compra. O país nem dormiu direito. Chocado, abalado com a maior tragédia da aviação brasileira. Uma tragédia que se repete, que acontece 10 meses depois de uma outra e depois de várias ameaças de desastre. São até agora 176 mortos, entre passageiros, tripulantes e funcionários atingidos pela queda do avião da TAM. Vamos falar com ele a bordo do Globocop. Você ainda vê chamas no prédio atingido aí, Fábio? Olha, Chico, chamas não. O que a gente consegue observar é essa fumaça densa que não para de sair do local atingido pelo acidente. Apesar da chuva que atinge a Zona Sul de São Paulo desde ontem à noite, focos de incêndio continuam surgindo, segundo as informações do Corpo de Bombeiros. Tanto é que a gente observa aí essa fumaça, só que nós não conseguimos agora avistar esses focos daqui, porque estamos já a cerca de 6 quilômetros do local do acidente. Foi um pedido da Torre de Controle de Congonhas para que nós nos afastássemos, porque as operações no aeroporto seriam retomadas e a presença de outras aeronaves como a nossa poderia atrapalhar essa retomada das operações. Inclusive, pelas informações da própria torre, por volta das 6h30 da manhã, um pouco antes disso, uma aeronave que vinha em rota de pouso em Congonhas chegou a arremeter por causa das condições meteorológicas. O tempo estava fechado naquele momento, ainda chovia, ainda era noite. Agora as condições já melhoraram um pouco, o céu está claro e abriu um pouco, Chico. Tumultuadíssima entrevista coletiva agora há pouco. São, até o momento, 66 corpos. 63 que estavam no avião e 3 que estavam no prédio da TAM. Nós estamos muito próximo do local, a 20 metros. Estamos vendo essa fumaça densa que o Fábio Turci registrava agora há pouco do alto do Globocop. Estamos vendo de perto o trabalho do Corpo de Bombeiros. É um trabalho delicadíssimo, dificílimo. Há um guindaste que está dando suporte à estrutura, porque há risco iminente de desabamento de parte do prédio, aquela estrutura um pouco mais à esquerda. Chico, o aeroporto de Congonhas funciona normalmente desde as 6 horas da manhã, mas funciona, na verdade, parcialmente, porque opera apenas com a pista auxiliar. Essa pista, que é mais curta que a principal, foi avaliada agora há pouco por técnicos da Infraero e liberada. A primeira decolagem ocorreu há poucos minutos. Nós estamos em frente ao balcão da TAM. Aqui o movimento de passageiros é intenso desde o começo da manhã. Os funcionários estão bastante abalados, mas trabalham normalmente. Vários voos da empresa estão confirmados, mas agora há pouco a assessoria informou que 19 partidas daqui foram canceladas. Os bombeiros passaram a madrugada trabalhando nos destroços. Os corpos que estavam no avião começaram a ser retirados tarde da noite, depois que o fogo foi controlado. A dimensão da tragédia havia sido antecipada pelo governador José Serra. A grande prioridade é a remoção das vítimas e a perícia, já guardar os elementos para que as perícias possam ser feitas. No auge do incêndio, a temperatura dentro do avião, pelo que me disse um técnico do IMET, chega até mais de 1000 graus. Para vocês terem ideia da violência daquilo que aconteceu. Um cinegrafista amador conseguiu aproximar-se dos destroços. O que você vê é a cauda do avião, onde ficava uma pequena turbina auxiliar. O mesmo cinegrafista filmou parte do trabalho de coordenação no quartel-general montado no local do acidente. Os bombeiros fizeram um quadro para entender a situação no ponto de impacto da aeronave. Naquele momento, eles identificavam parte da fuselagem, a asa esquerda e a cauda do avião. No mesmo quadro, a distribuição das vítimas. 225 homens do Corpo de Bombeiros tentam conter o fogo. Usam água e espuma.
Com uma escada resgatam as pessoas que estavam em um prédio em frente ao que foi atingido pelo avião. E os primeiros corpos de vítimas que trabalhavam no depósito da TAM começam a ser retirados. Tendo em vista pessoas ameaçando pular do prédio em chamas, QSL. Pessoas ameaçando pular, precisa de viaturas com escadas no QTH. Em outro momento, o bombeiro pergunta o número aproximado de pessoas que estariam presas no avião em chamas. Fala pra mim, aeroporto, só sabe o número de vítimas que tem aí nesse avião, número de passageiros? Confirmado pela torre, 170 passageiros, QSL. Com o fogo sem controle, as unidades dos bombeiros começam a ficar sem água. Água comum, eu preciso de mais água. Outra equipe também pede ajuda. Tá acabando a água aqui. Pessoal lá na frente aí, com linha de espuma, acabando a água aqui, QSL. Voo 3054. A primeira hora de uma longa noite de angústia começou assim. Quem fez isso aqui? Quem fez isso aqui? Quem fez isso aqui? Vamos lá! Dá pra ser íntegro, pra dar o nome Não estão dando informação nenhuma. Quem não tá dando? O pessoal lá dentro. A polícia militar foi chamada. Não dão uma informação decente e ficam tratando a gente como se nós fôssemos criminosos. Tudo o que os parentes queriam era saber quem estava a bordo do voo 3054. Até afirma que não livrou a listagem porque ela não tem certeza de quem estava no voo. Gente, pra que Chiquinho? Mas nada. Vocês estão aguardando a lista. Não tem previsão ainda, a gente vai aguardar aqui com eles. Tem que ter senso de responsabilidade. Um monte de gente aqui esperando notícia de seus familiares e ninguém traz nada. Quantas horas a senhora está esperando? Acho que é 6 horas nessa coisa, né? Quem a senhora tem no avião? A minha filha grávida. Se Deus quiser, ela está naquele avião que está lá em Curitiba. Eu não sei o que vai acontecer agora. Sei qual o procedimento que vai ser tomado. Como que eu vou chegar até o meu filho. Os primeiros nomes de vítimas foram divulgados por um programa de rádio. Só por volta da 1h30 da manhã, funcionários da TAM leram a lista de passageiros. Depois do desespero, a dor se fez silenciosa. Pela manhã, no aeroporto Salgado Filho, tristeza estampada em cada rosto. Desculpa, gente, desculpa. Quem que tu perdeu? Não sei. A minha esposa. O abraço solidário na hora da dor. Em Congonhas, parentes buscam informações. São momentos de desespero e angústia para quem nunca imaginou estar tão perto de uma tragédia. Eu estava aqui na hora do acidente. Estava esperando ele. Fazer o quê, né? No chão, a correria de quem estava por perto e a chegada das primeiras equipes de bombeiros, retratadas por um cinegrafista amador. Nessas imagens exclusivas, as tentativas iniciais de combate ao fogo. O vento forte alimenta as labaredas e elas ultrapassam a altura do prédio. Esta foto mostra como era o depósito de cargas da TAM, um lugar que funcionava 24 horas e todos os dias, por volta das 7 horas, cerca de 300 pessoas costumavam estar ali. Nesta terça-feira, algumas chegaram a pular pela janela para se salvar. O que eu lembro dessa história é que o meu motoboy, no motoqueiro na altura, ele falava assim, mas eu não posso ir, eu vou tomar uma multa, eu não posso te levar. E eu lembro que, por favor, o meu cartão de visita tá aqui, eu tinha um cartão no bolso do terno, saquei o cartão e dei na mão dele. Eu falei, qualquer problema que você tiver, você me liga, porque a gente dá um jeito de acertar essa multa. E foi desse jeito. O Maurício foi quem me levou até lá. E eu reencontrei o Maurício depois e ele vai contar da parte dele como é que foi aquele dia. Chegando ali na Washington Luiz, tudo travado, ele tinha um CT lá coordenando o trânsito que não tinha como passar, nem ir nem voltar. O CT deixou a gente ir pela contramão ali da Washington Luiz. Tudo aconteceu tão rápido, foi um momento muito triste, na verdade. Você depois só fui te encontrar mais tarde. Eu fui o terceiro. Parei o terceiro motoqueiro
subi na moto dele. Lembro exatamente desse ponto aqui, passada a fachada do aeroporto de Congonhas, nem a moto conseguia ir mais. E aí, nesse momento, a gente começava a perceber que o problema não era dentro do aeroporto, o problema era fora. Era fora porque a fumaça e o fogo, o cheiro também que vinha, demonstrava que era algo aqui na Avenida Washington Luiz. A roda dele bateu na frente do meu táxi parou com tudo. E aí do lado ele bateu a asa no depósito da TAM e aí explodiu o avião. Aí eu abaixei a cabeça atrás do volante e aquela onda de calor cobrindo o carro e os destroços do prédio da TAM caindo em volta do carro. Eu tô vivo hoje porque Deus é bom, porque eu tava do lado, entendeu? Não tem condição de se acalmar. A câmera do circuito de segurança de uma empresa registrou o momento exato do choque, 18h50. Estávamos dentro do avião, pronto, já para taxiar, para decolar. E aí, fechou o aeroporto, quando a gente olhou, estava aquele clarão. Quando a gente escutou aquele primeiro impacto, né, aquele primeiro barulho de explosão, a gente até pensou que seria um acidente no posto de gasolina. Mas aí na segunda explosão, que teve um pouco mais forte, quando que a aeronave já estava lá dentro do terminal, a gente viu que as estruturas do prédio começou a cair, né? Parede, desabar e tal. Foi só o tempo de um pegar na mão do outro e correr para fora. Para Mara Regina, estar viva é um milagre. O carro que dirigia na Avenida Washington Luiz, em frente ao aeroporto, ficou assim. O teto foi atingido pela fuselagem do avião da TAM, segundos antes de se chocar com o depósito da companhia aérea. Ele passou de lado, assim, bem em cima do meu carro e bateu no meu carro. Então, por uma fração de segundo, eu pensei que eu fosse morrer ali. Do acidente, um pequeno corte no nariz e uma grande certeza. Eu acho que eu nasci novamente, né? 6 horas da tarde me deu vontade de fechar a oficina, que eu fico todo dia até às 10. Aí falei pro meu funcionário, vamos embora que eu não tô legal. Depois da explosão, quem passava pela avenida em chamas registrou mais que as primeiras imagens do acidente. Gravou o desespero da impotência. Meu Deus do céu, olha isso, meu, olha isso. Ajuda aí, não tem como escapar, já era. Ele passou direto, ele derrapou. Muitos tentavam acalmar os funcionários da TAM que, sem saída, queriam pular do prédio para salvar a vida. Mano, ele me dando socorro lá, tio. Calma! Tem A rede de televisão americana CNN interrompeu a programação para acompanhar o trabalho das equipes de emergência. Questionou a segurança aérea no Brasil e a construção de aeroportos em grandes cidades. O jornal espanhol El País destaca a polêmica reforma na pista do aeroporto de Congonhas. O britânico The Guardian conta os detalhes do acidente e o americano New York Times lembrou as críticas feitas à pista do aeroporto, considerada por especialistas muito curta para as aterrissagens em dias de chuva. Good morning. Horror in Brazil. A jetliner skids off a runway, slams into a gas station and a building, then bursts into flames. Nearly 200 people on board and on the ground feared dead. All-nighter, the Senate debates the war in Iraq non-stop overnight. They're still going at it, but has anything been accomplished, or is it all just a political stunt? And Potter Poopers, has someone leaked the ending of the Wizard saga, or is it just an internet scam today, Wednesday, July 18th, 2007? From NBC News, this is Today with Matt Lauer and Meredith Vieira, live from Studio 1A in Rockefeller Plaza. And good morning, everyone. Welcome to Today at 7 a.m. Pacific time on a Wednesday. I'm Matt Lauer. And I'm Meredith Vieira, and it's truly an awful scene in Brazil. An airliner skidded off a rain-slicked runway in São Paulo, burst into flames when it shot across a road and into a gas station and a building. All on board and others on the ground feared dead. I'm going to get a report in just a moment. A lista ainda não foi divulgada. Chega essa informação neste momento.
porque eles não estão conseguindo ainda totalizar o número de mortos. Portanto, a lista ainda não foi divulgada. São 10 horas e 34 minutos. A assessoria São 10 horas e 39 minutos, corrigindo, são 10 horas e 39 minutos. A assessoria havia dito que divulgaria essa lista às 10h30, mas eles ainda não conseguiram totalizar o número de mortos. Esta lista deve estar saindo a qualquer momento e o trânsito está muito complicado nessa região. Se você puder, evite. Olha só, carros que também foram destruídos. 10 carros foram destruídos. Corpo de bombeiros trabalhando e os corpos enfileirados. Os corpos que já foram resgatados pelos bombeiros. Nós recebemos as primeiras imagens gravadas por terra. Você está acompanhando como foi a chegada do nosso primeiro cinegrafista ao local do acidente. Vemos aí imagens por terra, o helicóptero sobrevoando, e essas são imagens por terra feitas pelo nosso cinegrafista. Imagens sem cortes, os carros completamente destruídos, queimados, pessoas no local. Nossa Senhora. Nossa, que rápido! Vai fazer burro. Que você vai explodir. Meu Deus do céu! Nesse momento no palco, familiares das vítimas entregam alguns troféus em homenagem às pessoas que trabalharam, ao arquiteto que projetou essa praça, aos operários que trabalharam aqui, aos bombeiros que fizeram as buscas há 5 anos e também ao prefeito Gilberto Kassab. No início da tarde, os parentes das vítimas estiveram no aeroporto para uma manifestação. O local da batida do avião, onde tinha um prédio de cargas da própria TAM, é hoje uma praça feita para homenagear as vítimas. O repórter Thiago Scheuer está lá e conversa com a gente ao vivo. Oi, Thiago. Oi, Glória. É um momento, de reflexão, de lembrança dessas 199 pessoas que morreram nesse acidente. 187 estavam dentro do avião e 12 em solo,